No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Olá, queridos amigos ouvintes. Muito bom dia. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Para quem não consegue ouvir quando vai ao ar, você pode ouvir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios já estão disponíveis. Só lembrando que há também a opção dentro do aplicativo da Rádio Meimei ou mesmo no site de ouvir os programas gravados. Todos os episódios estão lá também, para ouvir quando e onde quiser. E vamos a mais um programa de curiosidades, informações e dúvidas. Qual sua dúvida sobre o tema? Quer conhecer um pouco mais sobre os animais? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Quando Jesus usou dessa expressão, tenho certeza de que ele não se referia literalmente aos cães e nem aos porcos, mas sim em desperdiçar ensinamentos com aqueles que não estão em condições de entender e que podem até lhe atacar por conta da ignorância. A pérola simboliza nessa passagem o nosso tesouro espiritual. Desde sempre ligada à pureza, ela tem sido objeto de desejo para milhares de mulheres há milhares de anos. E séculos atrás, usar um colar de pérolas brancas significava poder. E apesar das variadas cores produzidas pelas mais variadas ostras chamarem a atenção pela beleza, as brancas sempre foram as preferidas entre a realeza e a classe nobre. Independentemente de todo o fascínio que nos inspira, a pérola é resultado de sofrimento, uma autodefesa da ostra, que quando invadida por algum organismo estranho, algum parasita buscando um lugar quentinho para se reproduzir, ela envolve o intruso em camadas de madrepérola, evitando assim a sensação de desconforto que o corpo estranho está provocando. Durante alguns anos, ela continuará envolvendo o intruso cada vez mais, até que a pérola esteja pronta. A pérola nada mais é do que uma ferida cicatrizada, produzida organicamente, e que, assim como qualquer ser vivo do planeta, não existem duas exatamente iguais. Nem toda a ostra produz pérola. Na verdade, são bem poucas, e apesar da forma esférica ser a mais procurada e valiosa, nem toda pérola é redonda, mas todas são aproveitadas de alguma forma pelos joalheiros. A ostra se defende muito bem dos invasores, e apenas uma em cada 10.000 sofre uma invasão. Então, de onde vêm tantas pérolas que vemos em tantos colares e acessórios? A resposta, como sempre, está na ganância humana. A natureza moderadamente nos presenteia com seus tesouros, mas o homem quer mais e estraga tudo, aprisionando e explorando com sua forma de produção em massa para atender o consumo em massa. O cultivo artificial de pérola consiste no mesmo processo do natural, mas de forma premeditada, onde é inserida uma minúscula bola dentro da ostra e espera-se que a ostra a rejeite. E leva em torno de 1 a 3 anos para que ela dê fim ao seu sofrimento, cobrindo totalmente a bolinha intrusa. Quase que em totalidade, as pérolas vendidas são produzidas por esse processo, e fica difícil
até mesmo para um especialista determinar sua origem, se natural ou não. E mesmo o processo artificial sendo controlado e de certa forma previsível, não traz garantias, já que nem todas as ostras produzirão pérolas, mesmo sob os olhares interessados. A parte moralmente questionável dessa técnica é que metade das ostras utilizadas nesse processo morre, pois tem que haver a manipulação do animal. Em alguns casos, uma manipulação forçada e prejudicial. Apenas 5% das pérolas cultivadas terão qualidade para adentrar as grandes joalherias. Sendo assim, não creio que os fins compensem os meios. Uma péssima contabilidade para a natureza. Então a gente questiona: as ostras sentem dor? Possuem sistema nervoso desenvolvido? Um assunto que ainda divide opiniões, mas aos poucos os cientistas estão chegando a um consenso. Dizem até que o sistema nervoso delas é uma beleza de se ver, e com isso, sim, elas podem sentir dor. Talvez não seja uma dor consciente como a nossa, daquelas que imaginamos a furada da agulha antes mesmo de sentar no banquinho para tomar a injeção. O que não falta são pessoas que acreditam e tentam fazer crer que os moluscos e outros animais marinhos são desprovidos de sensações. Mas isso, a meu ver, são argumentos para apaziguar a consciência. E se, como dizem, que ostra feliz não produz pérolas, sejam felizes, pequenas ostras. O ouvinte quer saber. Uma ouvinte questiona: tenho parado com o consumo de carnes, mas não consigo parar de usar caldos de carne. Não sei cozinhar sem. Sinto que a comida fica sem gosto. Tem diferença ou estou comendo carnes do mesmo jeito? Oi, amigo ouvinte, obrigada pela pergunta. 2 coisas para dizer sobre sua dúvida. Primeiro, caldos de carne ou um bife são a mesma coisa para o animal que vai morrer, pois que os caldos são feitos com as sobras, as partes que não podem ser comercializadas, as mesmas que são direcionadas para rações animais e tantos outros embutidos. E segundo, carne não é condimento, não possui propriedades que possam dar sabor ao prato. Sendo assim, o que alega ter sabor no caldo de carne não é a carne necessariamente. Caldos de legumes possuem sabor semelhante. Por que não troca o caldo de carne e faz suas próprias combinações? Uma dica, e que deixa o alimento saboroso, além da nossa cebola, alho e cheiro verde de cada dia, é abusar de temperos desidratados, tipo páprica e açafrão. Existem muitos temperos defumados que dão excelentes resultados nos pratos. Alguns até confundem com a carne, como é o caso da fumaça em pó e da páprica defumada. Temperos industrializados possuem substâncias que não fazem bem, muito sal, conservantes e corantes. Quem quer abrir mão da carne sabe as dificuldades que isso implica, deve ficar atento, pois os componentes animais estão em coisas que nem imaginamos. Antigamente tinha um ditado muito conhecido que era: do boi nada se perde, a não ser o berro, pois que tudo, absolutamente tudo, é aproveitado em um bovino, desde o colágeno dos ossos que viram gelatina até as sobras que viram caldos. Espero que consiga fazer a transição na sua dieta de forma plena, pois que nada adianta parar de comer carnes e continuar comprando caldos, gelatinas ou mesmo produtos de couro. O animal precisará morrer de um jeito ou de outro. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Foi notícia. Foi notícia. As arraias ficaram conhecidas e passaram a ser temidas depois que o naturalista Stephen Irwin, o famoso caçador de crocodilo, foi picado e morto. Esses animais marinhos são classificados como peixes, mas elas diferem muito dos peixes na aparência e possuem um ferrão que usam como defesa.
Foi notícia há algumas semanas a captura de uma arraia na Praia do Prata, em Palmas, Tocantins, que dividiu opiniões nas redes sociais. O animal estava encalhado e foi visto tentando retornar para a água, próxima à faixa de areia, entre os banhistas. Um vídeo que circula nas redes mostra o momento em que o homem finca uma estaca no animal que estava à margem da praia e em seguida o leva até uma lixeira, onde o descarta. O episódio chamou a atenção de quem estava no local aproveitando o dia de lazer, enquanto algumas pessoas elogiaram a atitude do homem, por entenderem que ele evitou possíveis acidentes com a ferroada da arraia. Outros consideraram a cena revoltante e classificaram o gesto como cruel. Especialistas em meio ambiente alertam que, ao avistar uma arraia ou qualquer outro animal aquático encalhado, o correto é evitar qualquer contato e acionar os órgãos ambientais competentes ou mesmo o corpo de bombeiros. Esses profissionais têm o preparo necessário para avaliar a situação do animal e devolvê-lo com segurança ao seu habitat, se possível. No caso das arraias, o ferrão venenoso representa risco tanto para quem tenta manusear quanto para o próprio animal. Esse tipo de notícia causa muita revolta. Afinal, o pobre animal só queria voltar para o mar, só queria ajuda para isso. E mesmo sendo um animal perigoso ao ser manuseado, ele não ataca. A arraia estava próxima do mar, que é seu lar. Não estava no quintal de nenhuma casa ou entrando em estabelecimentos comerciais. Resta pensar quem estava invadindo o território de quem. Foi notícia. O ouvinte quer saber. A ouvinte pergunta: para onde vão os espíritos que estão saindo da animalidade e entrando na humanidade, se na Terra não existem mais homens das cavernas? Eles são exilados da Terra? Olá, amigo ouvinte, e obrigada pela pergunta. Exilados, não. Nesse caso, é migração. O espírito animal vai para locais onde possa atuar com um novo corpo. Sim, na Terra seria difícil, mas não impossível. Afinal, existem tribos de selvagens ainda desconhecidas do homem, em locais onde nenhum civilizado colocou os pés. Mas a maioria deles deixam a Terra sim. Já ouviu falar sobre o elo perdido? A transição entre o macaco e o homem? Aquele ser que intermediou a mudança e que nunca foi encontrado vestígios? Então, talvez esse ser não tenha feito essa mudança aqui na Terra, ou mesmo que tenha havido uma interferência espiritual para acelerar o processo. São tantos mistérios que nunca saberemos na íntegra. Podemos supor apenas, e eu creio que há mundos para todos os estágios de evolução, e os animais vão estagiar neles, até poder retornar para a Terra e seguir sua evolução como humanoides. Já o exílio que você menciona, ele serve para o contrário. Não é para evoluir que alguns são retirados dos seus mundos. É apenas para que o planeta siga evoluindo sem os entraves, sem os desordeiros e irresponsáveis. Nós sabemos, não é segredo, que quando o planeta está passando por uma transição planetária, como é o caso desse momento da Terra, tem que haver sincronia entre os habitantes e o planeta, pois que são os habitantes que determinam a evolução, são eles que fazem acontecer. Por isso existem os exílios, senão nada muda, o mal não acaba, cada um dentro daquilo que merece e vive. Não seria misericordioso por parte do Criador deixar um aluno com QI mediano dentro de uma sala de gênios superdotados. Seria cruel e desnecessário. Os exílios visam isso, cada qual na sua classe, com seus coleguinhas compatíveis, digamos assim. E se Jesus dizia que havia muitas moradas na casa do Pai, é simplesmente porque há uma infinidade de estágios evolutivos que necessitam dessas moradas. E os animais que entram na humanidade irão para mundos onde aprenderão, sem ferir sua liberdade de ser e de viver o momento em que se encontram. Para encerrar esse assunto,
a resposta da pergunta 607b do Livro dos Espíritos, que diz: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa, geralmente, em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Espero ter respondido sua pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Um tempo atrás, uma notícia rendeu muita falação. Cientistas queriam permissão para usar embriões mortos em pesquisas médicas. Foi um alvoroço. Manifestações, cartazes e passeatas, tudo que o brasileiro gosta para demonstrar seu calor latino e participar de alguma coisa, pois a maioria nem ao menos sabe pelo que está brigando. Tudo bem que eu nunca soube ao certo como esses embriões morreriam, se um aborto natural ou algum procedimento criminoso, mas o X da questão é: tanta falação por algo que fatalmente iria para o lixo, enquanto milhares de animais agonizam e morrem todos os dias nesses mesmos laboratórios. E por que relutamos tanto em aceitar que uma pessoa possa ser voluntariamente uma cobaia? O medicamento não é de uso humano? Fico imaginando se essa reluta é instinto de sobrevivência ou se apenas o egocentrismo humano berrando. Para cada medicamento que entra no mercado existem várias marcas de diferentes laboratórios. E apesar do medicamento ser o mesmo e ter o mesmo princípio ativo de outro já comercializado, é necessário que ele passe por todos os testes para ser aprovado. E para que tantos? Já notaram a quantidade de farmácias em cada cidade? Em algumas ruas aqui de Garça, chega a ter 4. A vontade de viver mais e melhor nos deixa obcecados com a saúde. Porém, quem tem a vida abreviada para que a nossa se prolongue são os animais. Concordo que a área de saúde é a mais nobre em matéria de testes, afinal os medicamentos salvam vidas. Mas e a área da vaidade? Alguém já foi salvo por um batom com brilho de ouro? Eu nunca soube. Maquiagens à prova disso, cremes que protegem daquilo, e lá se foi mais um coelho. Rugas sutilmente disfarçadas, e mais uma dezena de mamíferos no lixo. Vai transpirar na balada? Não se preocupe, o rímel é a prova d'água. E o mais importante é que é seguramente testado. Não vai cegar seus olhos, acredite, já o fez com as cobaias. Notícias boas chegam o tempo todo, e o mundo caminha para abolir de vez os testes em animais. Mas ainda não acabou. E precisamos ficar atentos nos selos impressos nas embalagens, aqueles que se isentam de usar animais na produção. Mas dá para confiar? Algumas pessoas deixam de usar maquiagens por não confiar em nenhuma marca, pois mesmo as que se dizem idôneas precisam comprar matéria-prima e esses componentes precisam ser testados para serem aprovados. Sem hipocrisia, não vou alegar que deixei de usar maquiagens, mas posso afirmar que diminuí em 80% o uso e não estoco mais como antigamente. Tenho apenas um lápis, uma base e um batom. Basta! Nem toda a maquiagem do mundo consegue disfarçar meu sofrimento quando paro para pensar nos animais mortos, mutilados e aprisionados. A beleza de cada um está onde maquiagem nenhuma consegue atuar. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Quando eu ainda era bem jovem, frequentava a casa de uma amiga e sempre que ia visitá-la me sentia muito incomodada com a forma com que eles tratavam o cachorro. O pobre vivia preso em um canto do quintal, com pouca água, e o alimento, quando recebia, quase sempre era aquela sobra de arroz que fica no fundo da panela e que depois de frio sai inteiro como se fosse um bolo. Aquela pasta de arroz indigesta ficava quase que intacta lá no vasilhame sujo, onde o alimentavam, e o cão só emagrecia. Quando ele conseguia se soltar,
coisa que já estava ficando expert, fugia para a rua e comia alimentos estragados que encontrava pelos lixos. Tornou-se um cachorro amargo e agressivo, o que só reforçou os motivos para mantê-lo preso. Um dia, ele adoeceu e, ao invés de tratá-lo, colocaram-no em um carro e o deixaram em uma estrada bem longe da cidade. Foi de grande alívio para todos, que nem por um segundo se questionaram o que aconteceria com ele, se teria onde se abrigar do frio e da chuva, ou se doente como estava, teria condições de sobreviver. Simplesmente o deixaram e seguiram com suas vidas. Dizem que aqui se faz e aqui se paga. Você pode até chamar isso de justiça divina, mas eu não acredito em um Deus punitivo e cruel. Acredito sim em um Deus de amor e leis divinas implantadas dentro de cada um de nós desde a nossa criação e que nos regem. Pode ser chamado também de consciência. Essas leis que regem o universo não podem ser burladas, não precisam ser fiscalizadas porque são perfeitas. Quem as infringe, ferindo ou magoando quem quer que seja, tem a necessidade íntima de ressarcir, criando inconscientemente para si próprio o campo da energia negativa que produziu. Isso se chama lei de ação e reação. Quem abandona, encontrará pelo caminho o abandono que semeou. Talvez com sorte, encontre um amigo de 4 patas, que também no abandono saiba oferecer o amparo necessário, mas nem sempre haverá um amigo que amenize um pouco a solidão. Em muitos casos, a dor terá que ser vivenciada no silêncio dos dias. Para aqueles que pensam nunca envelhecer, nunca adoecer e abandonam animais nos momentos em que eles mais precisam de ajuda, nunca se esqueçam de que a semeadura é livre, mas que a colheita é obrigatória. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Você acredita que os dinossauros realmente existiram? É incrível, mas mesmo diante de tantas evidências, muitas pessoas ainda relutam em crer e argumentam muitas coisas. Mas algumas pessoas nem creem que a Terra seja redonda e também argumentam muitas coisas. Mas creia, a Terra é redonda e os dinossauros existiram. E eles foram, cientificamente comprovado, os primeiros grandes seres a caminhar sobre a Terra. Centenas de milhares de todos os tipos e tamanhos que povoaram nosso planeta quando ainda estava longe do homem aportar por aqui. Alguns chegavam a medir 17 metros de altura e outros chegavam a pesar 100 toneladas. Imagina como não deveria ser quando esses animais morriam nas montanhas em decomposição a céu aberto. Até décadas atrás, era tido como certo que a matéria-prima para a natureza produzir o petróleo vinha dos dinossauros. Eles eram volumosos, morriam, eram absorvidos pela terra e, sob forte pressão, iam se transformando em um óleo que se alojava entre as pedras porosas, ficando nesse processo de amadurecimento por milhares de anos. O petróleo foi descoberto em todo o seu potencial há pouco tempo, menos de 200 anos, mas seu uso data de mais de 6.000 anos por egípcios e outros povos. Hoje podemos dizer que ele movimenta o mundo: carros, aviões, contas bancárias, tanques de guerras, decisões bélicas. Uma nova teoria tirou os grandes répteis de cena ao afirmar que não foram eles os responsáveis pela produção do ouro negro, e sim os minúsculos seres que habitam os oceanos e que vão sendo depositados no fundo dos mares, e isso explicaria as grandes jazidas de petróleo estarem em alto mar. Essa é a teoria aceita nesse momento. Sem dúvida, essa teoria nos faz pensar na união e na sua força, pois crer em toneladas de restos orgânicos sendo transformados em depósitos inimagináveis de petróleo parece até lógico, mas pensar em pequenos seres, quase insignificantes, nem tanto. Mas eu ainda gosto de pensar que os dinossauros sejam os protagonistas, em todo o esplendor que os caracterizava, compatíveis com os poços que jorram ininterruptamente há 160 anos,
milhares e milhares de barris cheios por dia no mundo todo. E a cada barril cheio, mais e mais perto do fim, pois a reserva de ouro negro está acabando e vai acabar. O que faremos quando isso acontecer? As energias limpas começam a ser descobertas e algumas já são utilizadas por nós, mas estamos caminhando para uma energia livre, limpa, sem fios e distribuidores. Mas isso, quem sabe daqui a alguns séculos. Você sabia? E pegando um gancho na revoltante notícia da arraia, vamos conhecer algumas curiosidades desse animal. As arraias são animais dóceis de aspecto muito diferente, com nadadeiras que se movem elegantemente dentro da água. São encontradas tanto em água doce quanto salgada. E se não importunadas, elas nunca atacam o ser humano. No mar, elas gostam de se camuflar no fundo do oceano e podem se passar facilmente por um banco de areia, o que é motivo de inúmeros acidentes com banhistas desavisados que pisam no dorso delas. Por esse motivo, há o medo nas pessoas a ponto de as matar, pois que ao ser pisada, elas revidam, chicoteando a cauda com o ferrão, provocando graves ferimentos nas vítimas. As arraias são animais que correm risco de extinção, pois que sua reprodução é lenta e poucas chegam à vida adulta para gerar novos filhotes. As arraias são parentes próximas dos tubarões e possuem muitas semelhanças com seu primo predador. E, infelizmente, ambos são igualmente caçados para a comercialização da carne. Arraias, animais fascinantes que até parecem ser de outro mundo. E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. E vamos chegando ao final de mais um programa. Para esse domingo, eu desejo a todos um dia de muito descanso e paz. Que essa semana que se inicia seja amparada e abençoada por Jesus e Maria. Cuidem com amor e respeito dos seus pets. Eles não possuem mais ninguém neste mundo. Tenham todos um excelente domingo. Fiquem com Deus e até o próximo programa.